Nós começamos a falar aqui a semana passada sobre o que é nascer de novo. Não deu tempo de terminarmos. E vamos concluir hoje. Diz assim a palavra de Deus, Gálatas 4:19. Meus filhos, porque tenho de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Até ser Cristo formado em vós. Capítulo 2, 19 e 20 diz: porque eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que todas se fizeram novas em Cristo Jesus. Nascer de novo é como que se fazer um transplante de coração mesmo. É mudar, é tirar outro coração, aquele coração que não presta, a pessoa está à beira da morte, e ela faz um transplante e ganha um novo coração, e esse novo coração lhe dá a possibilidade de viver uma nova vida. A vida cristã, a vida em Cristo, de fato, é trocar esse coração duro que nós temos por um coração sensível ao Espírito de Deus. E nós falamos o que significa nascer de novo. Só para quem não estava aqui a semana passada, pegar por alto. Primeiro, nascer de novo é que a vida de Jesus vai se tornar a sua vida. Segundo, a vida, o amor de Jesus vai se tornar o seu amor. Terceiro, que a alegria de Jesus se torna a sua alegria. Nascer de novo, nós falamos também que a sabedoria de Jesus se torna a sua sabedoria. Quinto, falamos que a paciência de Jesus se torna a sua paciência. E dando continuidade, o que significa nascer de novo? Em sexto lugar, que a bondade de Jesus se torna a sua bondade, se torna a minha bondade. Quando nós olhamos a palavra de Deus em Mateus 26, não precisa abrir para vocês ficarem sintonizados aqui, que nós estamos competindo com o barulho. Mateus 26, de 36 a 45, fala sobre Jesus no Getsêmani. Quando ele vai para o Getsêmani orar, clamar ao Pai, ele leva os seus discípulos, para que os discípulos o ajudassem a carregar o fardo que estava grande demais. E de repente, Jesus, perceba que Jesus ali no Getsêmani, ele estava passando por uma situação extremamente complexa, extrema mesmo, que diz, pense em uma coisa extrema, a ponto dele usar a seguinte expressão: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele fala do sentimento, da dor, da angústia de quê? De morte. Essas duas expressões é o ápice do sofrimento de Jesus que antecede a cruz. Agora veja bem, ele foi àquele lugar por causa de mim, ele foi por causa de você. Veja que nascer de novo significa entender a bondade de Jesus por nós e nós vivenciarmos essa bondade aqui nesse planeta Terra. Perceba o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, no capítulo 5, versículo 6, ele diz assim: porque Deus nos amou quando éramos ainda o quê? Pecadores, ou seja, nós estávamos desligados de Deus, nós estávamos em guerra com Deus, e Ele resolveu nos amar. Isso é bondade de Deus. E muitas vezes nós não compreendemos isso, nós não entendemos isso. Nascer de novo é vivenciar essa bondade, é entender essa bondade de Jesus para com a minha e para com a sua vida, e no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tentar de alguma forma vivenciá-la. Perceba que Ele fez isso por homens maus, Ele fez isso por nós éramos maus. Olha aqui uma coisa que eu vou falar para você, não se assuste com o que eu vou falar. Eu e você estávamos na mão de Satanás, brigados com Deus, mas Ele, Jesus Cristo, resolveu nos amar, enfrentar todas as agruras da vida por bondade. Ele não precisava fazer o que Ele fez, mas Ele fez.
muitas vezes, nós até tentamos fazer alguma coisa por pessoas que a gente denomina de pessoas boas, que nós temos afinidade. Mas até isso está difícil de fazer. Quer ver a geração que nós estamos vivendo? Quanta bondade nós fazemos com os nossos filhos. E sabe o que é que eles acham? Eles acham que são merecedores e não são. Os nossos filhos não merecem a nossa bondade, mas a gente é. Agora imagine você, o que você seria capaz de fazer pelo seu filho, que você ama. Jesus fez por você e fez por mim. Por isso é que nós temos a capacidade de fazer isso. Mas mesmo assim, o que é que a gente recebe em troca de muitos dos nossos filhos? Ingratidão. Ingratidão. É ou não é? Ingratidão. Mas a gente continua fazendo ou não? Continua, apesar deles serem ingratos, rebeldes. Muitos deles não nos respeitam, mede palavras com a gente, confronta-nos, não nos honra. Mas mesmo assim, a gente com ato de bondade, a gente os honra, a gente os abençoa e a gente dá até a vida pelos nossos filhos. Não é assim? Isso é nascer de novo. Mas não é só fazer isso pelos nossos filhos, mas é fazer isso independente de qualquer situação. A bondade de Deus, nascer de novo, é você entender isso, viver a bondade de Deus. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Nós não respeitamos as pessoas, porque o nosso coração é mau. Você teria coragem de olhar no olho da pessoa que está do seu lado aí e falar: o teu coração é mau? Se há alguma coisa de bom, foi Jesus que fez. E é, gente. Você já pensou na hora da raiva? Hein, Nogueira? Na hora que a gente está com raiva, hein? Dá vontade da gente ir na garganta, não dá? Mas a gente não vai. Pastor, o senhor já teve vontade de ir na garganta de alguém? Meu Deus do céu, se eu fosse na garganta de que eu já tinha vontade, tinha um monte aí estrangulado. Mas aí a gente lembra de quê? Da misericórdia, da graça de Deus, da bondade do Senhor. E porque somos nascidos de novo, nós não podemos fazer essas coisas. Amém? Sétimo, o que significa nascer de novo? Que a força de Jesus se torna a minha força. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 7, ele diz: o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas tem nos dado sim espírito de poder, amor e moderação. Poder pode ser transmitido por força, dinamis de Deus, a força de Deus que está na minha vida e está na sua vida. É por isso que nós atravessamos os desertos, é por isso que nós suportamos as lutas, porque é uma força propulsora em nós, que nos impulsiona a olhar para frente, a andar para frente. E aí Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 em diante, escrevendo à igreja em Éfeso, ele fala desta força propulsora, o amor de Deus na minha e na sua vida. Aí ele fala que esse poder, esse amor, essa bênção, ele deu à igreja. Quem é a igreja? Não é a instituição presbiteriana ou assembleia ou qualquer outra denominação. Ele está dizendo que a igreja, ele deu esse poder à igreja. A igreja é você, sou eu. A igreja são aqueles que na face da terra reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e nasceram de novo. É para esta igreja que Jesus está escrevendo. É para esta igreja que tem a força do Senhor. A igreja, você, eu, que nascemos de novo. Isso é nascer de novo. É nascer de novo. E Paulo lista nesta oração dele em Efésios desse poder, dessa força de Deus. Amados, se fosse depender das minhas forças, eu não faria quase nada, ou nada. Se fosse depender das suas forças, você estaria no sal. É a força de Deus em nós. É por isso que quando a gente atravessa um deserto, a gente olha para trás e fala: meu Deus, como é que eu atravessei esse deserto e eu não entrei em pânico? Como é que eu atravessei esse deserto e eu não corri maluco? Sabe por quê? Porque foi na força do Espírito de Deus que habita em mim e habita em você, porque se não fosse, nós não suportaríamos. Como é que você suporta a perda de um pai, de uma mãe, de um avô que você é ligado, de uma avó?
de um ente querido, de um irmão, de uma irmã. Mas como é que você enfrenta a morte de um filho, de uma filha? Você já parou para pensar nisso? Tem gente que fala, pastor, eu nem paro para pensar, que eu não sei se eu suportaria. Suporta, que Deus dá força para a gente suportar. Amém? É na força de Deus. Mas essa força de Deus, nós precisamos ter consciência de que nascer de novo é vivenciar isso. Nascer de novo é ter consciência de que a minha vida não é mais levada do jeito que eu quero e penso, é do jeito que Deus determina. Amém? Pastor, eu não sei por que tanto deserto, eu não sei tanto por que tanta luta. Olha aqui para mim que eu vou falar um negócio para você. Os desertos que Deus te permite passar, Deus está te lapidando, te burilando para se tornar uma pessoa melhor, menos arrogante, menos prepotente, menos autossuficiente. Porque muitas vezes nós somos autossuficientes. Sabe o que a gente fala? Eu consegui, eu conquistei. A gente nem fala, graças a Deus, que Deus me deu sabedoria, me deu inteligência. Graças a Deus que Deus me deu condição de estudar. Graças a Deus que Deus me deu saúde para trabalhar. Não, a gente só fala eu, e Deus fica fora. Eu quero dizer para você que tudo que você tem, tudo que você é por causa da misericórdia e da graça de Deus. Força de Deus em você. Amém? Isso é consciência do que é nascer de novo. É essa força do Senhor na minha vida e na sua vida, meu amado. Nós precisamos entender isso. Nós herdamos essa força do Senhor nas nossas vidas. Então, diante das lutas, não desista. Siga em frente. Há um texto em Hebreus 10, 32 a 39, que diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, depois de sustentar grande luta e sofrimento, aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo vós mesmos consciência de possuirdes tesouro superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, entretanto, não somos dos que retrocedem para se perder. Somos, entretanto, da fé para a conservação da vida. Perseverança, esperança, olhar para o Senhor, independentemente das circunstâncias da vida. Alguns colegas preocupados porque Trump perdeu nos Estados Unidos e agora o governo da ordem mundial tem possibilidade de se estabelecer, e aí começa aquela confusão, e eu deixando o povo, e o povo discutindo e tal, porque a China, porque agora não sei o que, PPP, e vai dominar, e a probabilidade é essa mesmo, de unir os governos e confiscar os bens que você conseguiu com tanto esforço, daí a pouco estatalizar tudo, e vai ter até 20 anos para te pagar ou mais, e você vai viver de ração na mão do governo. Tem essa possibilidade? Tem! Tem essa possibilidade de você não ser dono de nada. Mas por que os Estados Unidos estão passando pelo que está passando? Porque era um país cristão e se tornou um país ateu. Desprezou a palavra de Deus. E quando o povo despreza a palavra de Deus, ele se torna escravo. Aí eu cheguei no grupo e falei: olha, eu não me preocupo com essas coisas, porque a igreja tem um dono. E o dono dessa igreja vai cuidar dela. Independentemente do que venha nos acontecer, da situação, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai continuar marchando em direção ao alvo, que é a Nova Jerusalém. Com governo mundial ou não, com confiscação de bens ou não, porque aqui em Hebreus a Bíblia diz que o governo confiscou os bens dos crentes, deixou os crentes em apuros, mas Deus cuidou dos crentes, Deus cuidou da igreja, e a igreja atravessou e chegou até hoje, e a igreja vai continuar marchando militante para a glória de
passando por cima de tudo e de todos, e vai cumprir o propósito. E o propósito da igreja é adorar ao seu Salvador, ao seu Libertador, Jesus Cristo. Não importa se o governo mundial vai estabelecer a nova ordem mundial, não importa. O que importa, quem governa a igreja é Jesus Cristo. E a igreja precisa ter essa consciência. E só tem consciência quem é nascido de novo. De novo. É por isso que a gente precisa entender que nós estamos vivendo nos últimos dias, gente. Tudo que está acontecendo no mundo, vocês não pararam para pensar que Jesus está voltando. Não precisa mais essa loucura. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que juntar, eu tenho que ficar rico, eu tenho que ficar rico, eu tenho que ficar rico. Você corre o risco de ficar rico e depois ficar pobre. Nós temos que ser ricos da misericórdia, da graça, do poder de Deus, da presença de Deus, da comunhão com Deus. O que vai me fazer atravessar deserto é a presença de Deus. Não é o meu dinheiro, não é o seu dinheiro, não é a conta bancária. Tem crente aí? É a presença de Jesus. Mas só tem consciência quem é nascido de novo. 8º lugar. O que significa nascer de novo? Que a vitória de Jesus se torna a sua vitória. Repita: se eu sou nascido de novo, a vitória de Jesus é a minha vitória. 2 Coríntios 2,14 diz assim: graças porém a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, em vitória. E Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 50 a 58, aí ele chega uma frase que ele diz assim: tragada foi a morte pela... Bora lá, tragada foi a morte pela... Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. Mas o pecado, amados, tem remédio. É o sangue de Jesus. Amém. Saiba, igreja, que o trabalho da igreja no Senhor não é em vão. Nascer de novo é ter essa consciência de que a vitória de Jesus se torna a minha vitória. E se a vitória de Jesus se torna a minha vitória, por que tantos casamentos capengando? Tantos maridos ruins, tantas esposas ruins, tantos maridos parecendo um cascavel, tanta mulher parecendo uma jararaca? Por que tantos filhos parecendo filho de cobra, corais, envenenados, escorpiões? Tantas famílias sofrendo na miséria, na escravidão, família desunida. Por quê? Por quê? Porque nem todos dentro da nossa casa são nascidos de novo. E não há coisa pior no mundo do que o nascido de novo conviver com o lobo. É uma das piores coisas, é uma das coisas mais danosas. É você dividir um lar, ovelha dividir lar com lobo. E esses lobos muitas vezes podem ser o seu cônjuge. Esse lobo pode ser sua esposa, pode ser seu esposo. Esse lobo pode ser o seu filho, a sua filha, igreja. Ou você acha que não? Você vai numa direção, seu filho quer ir em outra. A mulher vai numa direção, o marido quer ir em outra. É difícil. É por isso que há fracasso. É por isso que há derrota dos lares. Porque os lares estão divididos. Mas para quem é nascido de novo, a vitória de Jesus se torna a minha vitória. Amém? Então nós que somos nascidos de novo, eu que sou marido, eu preciso conviver com a minha esposa como nascido de novo. Não é que não vai ter os problemas, as dificuldades, mas eu preciso buscar resolvê-los e não criar mais atrito. Minha esposa como nascida de novo, ela precisa criar ambiente para restauração e não para divisão. Vocês estão entendendo? Igreja, está entendendo? Isso é nascer de novo, gente.
O filho que é nascido de novo, ele muitas vezes pode ficar chateado com o pai, mas ele vai lá tentar reconciliar, conversar com o pai, conversar com a mãe, pedir perdão. Se o pai magoou o filho, vai lá pedir perdão. Se magoou a filha, vai lá pedir perdão. E vai criar um ambiente propício à ação do Espírito Santo de Deus, porque a vitória do Senhor é a minha vitória e o meu lar é do Senhor. Mas o nosso orgulho, a nossa arrogância impede de nós chegarmos ao denominador comum. É difícil. A gente precisa entender isso. Se somos mais que vencedores, precisamos vivenciar isso, apesar dos obstáculos, das perseguições, das adversidades. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31, essas afirmativas de Paulo são extraordinárias. Quando ele diz: que diremos, pois à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes a todos nós entregou, porventura não nos daria graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Jesus Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o que está à direita de Deus também intercederá por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti fomos entregues a morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas ao matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem poderes, nem as coisas do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Jovem, quem poderá separar você do amor de Deus? A namorada? O namorado? A política? O político? O sexo fora do casamento? Quem poderá te separar do amor de Cristo? A mentira? Nós precisamos romper com o pecado em nome de Jesus, amém? Cadê os nascidos de novo em Cristo Jesus? Nós precisamos tomar posse da nossa posição. Em nono lugar, que significa nascer de novo, que a natureza de Jesus se torna a minha natureza e a sua natureza. Se você observar o texto, Isaías 53, você vai ver que a palavra de Deus está falando ali sobre, trazendo um cenário da vida de Jesus, do Messias, do Jesus que ia morrer na cruz do Calvário, e fala que ele, como o cordeiro, ia ser levado ao matador e que não abria a sua boca e tal. E no versículo 12, ele veria o fruto do seu penoso trabalho. O fruto somos nós. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou, foi à cruz, e não usou com usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou até a morte e morte de cruz, e Deus o exaltou sobremaneira. Percebam que quando somos nascidos de novo, nós herdamos essa natureza. A teologia tem várias visões dessa questão. Alguns, a visão teológica de que Jesus era 100% Deus e 100% homem. É uma outra visão teológica de que era 50-50. E é uma outra heresia que diz que não tinha nada de Deus, só humano. Então, mas nós cremos que Jesus Cristo era o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. E que passou por todas as mazelas, não murmurou, não reclamou, e sofreu por causa de mim e de você. E ele deixou isso escrito para que eu e você pudéssemos absorver e aprender nessa noite que é possível passar pelo deserto, é possível passar pelo sofrimento, é possível passar pelas perseguições sem negar a Jesus Cristo, sem abandonar a cruz. Amém? A natureza de Jesus, a natureza da ovelha. Nós estamos vivendo... Eu estava compartilhando, meu Deus, eu não sei com quem, passou-me agora. Os 50 estão pesando, os 50 anos está pesando bastante já. Que nós estamos vivendo uma das piores gerações dos dias de hoje para pastorear nos nossos dias. É que a natureza não é de ovelha, a natureza é de lobo. A natureza de muitos que se dizem cristãos, nascidos de novo, é de bode, é de cabrito, é de lobo mesmo. Pessoas que não ouvem conselho, pessoas que não submetem aos seus pastores, aos seus líderes, pessoas que fazem questão de se levantar e confrontá-los. É uma geração terrível.
O pastor fala: meu filho, não vá por aqui, que aqui não vai dar certo. Minha filha, tome cuidado. O que é que o senhor tem a ver com isso? Não vai custar seu dinheiro? Você não é meu pai, você não é minha mãe. O que é que você tem a ver com isso? É de sua conta? A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Estamos vivendo essa geração. E aí eu te pergunto: é nascer de novo? Perder a língua? É nascer de novo? Não é nascer de novo. Porque quando nós somos nascidos de novo, nós herdamos a natureza de Jesus, da ovelha. Da ovelha, de ouvir. E a Bíblia diz em João 10, 27, que as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e segue, conhece. E as ovelhas têm consciência que, independentemente do deserto e das dificuldades, não está em qualquer lugar, está nas mãos do Pai, das mãos de Deus, ninguém pode arrebatar. É por isso que nós atravessamos o deserto, as adversidades, louvando e exaltando o Senhor, apesar das lutas e do sofrimento. Ovelha, nasci de novo. É a natureza de suportar as lutas. Porque entendemos que Deus tem um propósito na nossa vida. E Deus há de cumprir esse propósito na nossa vida, porque Ele é fiel. Ainda que não sejamos, Ele é fiel. Então, amados, a ovelha tem uma natureza pacificadora. Não é uma natureza revolucionária. Jesus teve uma natureza revolucionária, não na rebeldia, mas revolucionar pelo poder do Evangelho. E nós precisamos revolucionar com o poder do Evangelho, a natureza da ovelha, com o poder do Evangelho. E não revolucionar pinchando parede, e não xingando, e não queimando bandeira do Brasil. A gente tem que revolucionar com o poder do Evangelho. Amém? É isso que nós precisamos. Nascido de novo faz isso. Estamos vendo uma geração difícil. Os nascidos de novo buscam viver os ensinamentos do Sermão da Montanha. Em Mateus, no capítulo 5, a palavra de Deus fala de como deve proceder os nascidos de novo. Olha o que diz a palavra de Deus. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino. Bem-aventurados que choram, porque serão. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Bem-aventurados os pacificadores. Mas muitas vezes a gente está criando celeuma, contenda, discórdia. E há uns que dizem, como eu falei hoje de manhã: eu sou crente, mas não piso no meu calo não, porque se pisar no meu calo eu rodo a baiana. Quem roda a baiana é quem está vivendo possesso de espírito maligno. Quem pisa no nosso calo, quem é nascido de novo, vai falar: oh, Jesus, está doendo, mas eu te perdoo. Deus tem misericórdia. Abençoa esse ordinário, pisou no meu pé de propósito. Sai mancando e abençoa para a glória de Deus. Amém? Nascido de novo age diferente. Nascido de novo reage diferente. Você crê na Bíblia? Eu fiz uma pergunta: você crê na Bíblia? A gente está pregando a Bíblia, porque agora está levantando uma turma que a Bíblia está desatualizada. Tome cuidado, que a Bíblia está desatualizada. A Bíblia nunca vai estar desatualizada. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair daqui a 20 anos. É a palavra de Deus. Então, meus irmãos, e por último, o que significa nascer de novo? E por último, que você fica conectado continuamente numa fonte que nunca se seca. O que significa nascer de novo? Que eu e você ficamos conectados continuamente em uma fonte que nunca se seca. Amém? Olha o que diz a palavra no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 37. Quando nós somos nascidos de novo, diz assim a palavra do Senhor: no último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios. Quem é nascido de novo? O que é nascer de novo? É que nós ficamos conectados
continuamente numa fonte que jamais se secará. Um dos grandes problemas dos que se dizem cristãos, dos que se dizem nascer de novo, é exatamente permanecer conectados em Deus. Muitos estão começando a vida cristã. Tome cuidado. São muitas distrações. As mesmas são estratégias do diabo para nos afastar da presença de Deus, para nos afastar do manancial de água viva que é o Senhor. Há um texto de Ezequiel 47 que eu gosto muito, com o profeta falando do rio. E aí ele diz que ele começou a andar e a água estava no tornozelo. E daí a pouco ele andou mais um pouquinho, a água veio pelo joelho, depois veio na cintura, depois veio nos lombos. Daí a pouco ele tinha que passar a nado. Sabe qual é o problema de muitos que se dizem cristãos? É que se conforma com o riozinho lá no tornozelo, quando o Senhor tem um rio para que nós passemos a nado para a glória de Deus. Igreja do Lapão, vamos acordar e vamos nos conectar na fonte que jorra para a eternidade. E essa fonte nunca se seca, independentemente das circunstâncias da vida. Amém, igreja? Enchemos de Deus, é isso que a gente precisa. É disso que a gente precisa. É de Jesus na nossa vida. É viver intensamente. É fazer como o salmista. Ter sede de Deus. Assim como a costa suspira pelas correntes das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede. Sede do Deus vivo. É disso que a gente precisa. É ter sede de Deus. É isso que a igreja, o nascido de novo, tem que vivenciar todos os dias. E muitas vezes não estamos vivenciando. A gente está se contentando com água salgada, com água turva, quando na verdade Jesus é uma fonte que jorra de água cristalina. Água cristalina. Somos nascidos de novo. Não é apenas falar eu tenho Jesus no coração. Não é apenas falar eu sou cristão. A gente tem que vivenciar essa realidade aqui, ó, da palavra de Deus, da Bíblia. Todos os dias, por mais que nós estejamos nadando, precisamos continuar nadando para a glória de Deus. Por mais que estejamos cheios, precisamos estar mais cheios ainda para a glória de Deus. E eu concluo esta palavra citando o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 4, que ele faz um resumo do que é nascer de novo, o que é um novo convertido mesmo, o que é uma pessoa que anda com Jesus. Veja o que diz o texto, 4:25 de Efésios. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros dos outros. A pessoa que mente, ela precisa entender que ela precisa nascer de novo. Irai-vos e não pequeis. A gente pode irar, mas a gente não pode ceder a nossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava não rouba mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bem. Não saia da vossa boca palavrões, palavras torpes, e se unicamente que possa edificar os que ouvem. Não entristeçais o Espírito, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Isso é nascer de novo. É possível que alguns de vocês saiam daqui e a primeira coisa que vocês vão comentar lá fora não é sobre o sermão, é sobre a passeata. É possível que isso aconteça. É possível que você saia daqui hoje e ao invés de pedir a Deus para mudar o teu coração, você vai falar mal de alguém. Não importa se esse alguém é da igreja ou fora da igreja, é possível que isso aconteça. Então não faça isso. Diga: Deus, aquela palavra foi para mim, eu preciso frutificar para a glória do teu nome. Eu preciso que essas características do novo, do convertido, do nascido de novo, faça parte integral da minha vida no nome de Jesus. É possível que você saia daqui falando: essa palavra era para fulano. Não, é para você que está aqui. Fulano não veio. Esquece fulano, é você que está aqui. Amém? Vamos orar? Coloca a sua vida diante do Senhor. Faça uma reflexão.
Faça uma reflexão. Faça uma reflexão da sua vida. Como é que está a sua vida? Diante do que nós falamos, você é nascido de novo. Se tem algumas coisas que precisam ser mudadas, fala: Deus, quero sair daqui hoje mudado pelo Senhor. É o Senhor que vai mudar. É o Senhor que vai colocar essas características na minha vida, porque eu não tenho condição sozinho. É preciso uma aliança com o Senhor Jesus. É preciso que nos aliancemos com Ele. Deus amado, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a carregar na nossa vida cristã as características de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente nascido de novo para a glória do Teu nome. E que nos ajude, ó Deus, a olhar para o Senhor e não perder o Senhor de vista, no nome de Jesus. Espírito Santo, aplique esta palavra no coração de cada um de nós e faz uma revolução no nosso interior e traz, ó Deus, em nós o Teu caráter para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar nessa noite. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado Teu nome. Teu nome,